Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria, estar aqui nessa noite, no Fonte Nova. Eu estava com saudade de vir aqui à noite, né? Tem alguns rostinhos aqui que eu ainda não tinha visto, mas é muito bom. Nós estamos aqui há 22 anos nessa igreja. Estava olhando para a Larissa ali agora há pouco e lembrando, nós estudamos junto no Olavo Bilac, isso pode falar com o tempo, Larissa? Pode, né? Há uns 25 anos atrás, por aí, e agora está aí, todo mundo já com família, glória a Deus. Deus é bom demais, meus irmãos. Pastor Jarley, sabe quem falou comigo ontem e hoje? O nosso grande pastor Ivair, o fofão para os mais íntimos. Inclusive, ele está nos assistindo lá em Londres, juntamente com Samuel, com a Johanne, com o Heitor, que está chegando, lá o netinho dele. O Ivair é uma benção. Amém. Irmãos, nós estamos nessa série, a unidade e comunhão. E hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da comunhão. Sabe assim, hoje, irmãos, nós vivemos dias em que as pessoas estão cercadas de gente, mas vazias por dentro. As pessoas elas têm preferido ficar isoladas. Hoje, se você parar para olhar estatisticamente falando, as pessoas têm preferido ficar solteiras do que se casar. Nada contra, irmãos, nada contra, mas assim, hoje as pessoas têm preferido ser mãe, pai de pet do que de filhos, do que ter crianças. E eu creio que esse não é o propósito, não é o projeto de Deus para nós. Nunca houve tanta conexão virtual. Irmãos, está aqui, ó. O celular ele te conecta com o mundo, em tempo real. Nunca houve tanta conexão virtual, mas também nunca houve tanta solidão espiritual. E isso é muito preocupante. Pessoas que às vezes elas têm uma ideia de que eu não preciso me relacionar, eu não preciso ter comunhão, eu não preciso ir à igreja aos domingos para mim ter uma vida com Cristo. Eu não preciso sair do meu comodismo da minha casa, porque aqui na minha casa eu tenho um tempo com Deus. Isso é bom, irmão, sim. Às vezes a pessoa ela até conhece muito a palavra, mas ela em determinado momento, em determinado ponto, ela continua cega. Ela não entende a importância da comunhão, não entende a importância do relacionamento. Amém? Pode colocar para mim lá, por favor, o texto? Por gentileza, de Atos 2, 42, 47. Vamos ler aqui, deixa eu ver, acho que daqui está melhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Curve sua cabeça, coloque a mão no seu coração, se você puder. Eu quero orar neste momento para que o Senhor possa verdadeiramente ministrar em nossos corações nesta noite, assim como o pastor Túlio ministrou aqui pela manhã, e ele declarou, eu creio que essa palavra aqui nessa noite, ela vai ser uma palavra para nos trazer cura, para nos trazer realmente assim, algo dos céus para as nossas vidas, amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida, Senhor, que está reunida aqui nesta noite, na Tua presença, aqueles que também estão nos assistindo, ó Pai, através do YouTube. Pai, que o Senhor possa visitar cada coração, Senhor, e que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Deus, com o coração transformado, que aquilo que o Senhor tem planejado, ó Pai, seja realmente entregue sobre a vida de cada um. Eu não sei, Deus, a necessidade do meu irmão, mas o Senhor que conhece, o Senhor, ó Pai, sabe aquilo que é preciso, ó Pai, ser tratado nessa noite, e que o Seu Espírito possa verdadeiramente vir ao nosso encontro, e que nós
venhamos sair daqui diferentes da forma que chegamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quando nós olhamos ali para a igreja de Atos, nós vemos que não é apenas uma história da igreja primitiva, né? Algo que nós estamos lendo aqui, que é lá do passado, como um livro de história. Mas quando nós olhamos aqui para o texto de Atos, nós vemos que esse é um modelo de igreja que continua relevante hoje, e eu garanto para vocês, irmãos, ela vai ser relevante nas próximas gerações, amém? Billy Graham, né, tem uma frase bastante conhecida dele que diz: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Irmãos, isso é muito verdadeiro, né? Olha só, a igreja que se iniciou aqui, como nós vimos nesse texto, ela é relevante ainda nos dias de hoje, amém? Olha só, no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe, irmãos, eles perseveravam. Comunhão não era um evento ocasional, comunhão era um estilo de vida. E nós precisamos entender e ter como estilo de vida essa prática da comunhão. Eu falo para vocês, hoje, muitos desses que estão aqui, muitos de vocês, são frutos de relacionamentos e principalmente de comunhão, né? A comunhão, ela tem um poder muito grande dentro do reino de Deus. A comunhão, ela vai gerar cura, ela vai gerar transformação. Nós vamos ver daqui a pouco aqui alguns pontos, mas nós precisamos entender, irmão, que a comunhão dentro do reino de Deus, ela tem um papel muito importante. E eu creio que hoje, nessa noite, o Espírito Santo quer nos lembrar que a comunhão, ela libera poder, amém? Vamos lá, quero falar aqui alguns pontos aqui. Primeiro, a comunhão é um princípio espiritual. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Irmãos, andar na luz não é apenas uma santidade individual. Andar na luz é transparência, é verdade, é relacionamento saudável. Sabe, quando nós andamos na luz, não existe máscaras. Quando nós entendemos e realmente andamos na luz, não há isolamento, que é um dos grandes problemas que hoje tem afetado a nossa igreja. Quando eu digo nossa igreja, não a nossa igreja local aqui, mas a igreja como um corpo de Cristo, né? O isolamento, né? As pessoas acabam se isolando, elas entendem que esse isolamento, na verdade, muitas das vezes ela vem através do quê? Como a consequência de falta de confiança, ou seja, de vínculos quebrados, falta de uma comunhão transparente, ou seja, não existe luz ali naquela comunhão. Então nós temos que entender que a comunhão é um princípio espiritual. Sabe, o isolamento, ele não é algo que agrada ao coração de Deus. Desde o Éden, o que Deus nos diz? Não é bom que o homem esteja só. Não é isso? Olha só, a comunhão não é um detalhe da vida cristã, é um princípio do reino. Eu quero que vocês declarem comigo, por gentileza, essa frase aqui, ó. Quem anda na luz, não anda sozinho. Vamos lá, agora todo mundo junto, bonitinho. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Quem anda na luz... Glória a Deus, isso é muito importante, irmão. Nós temos que entender esse princípio, que nós precisamos ter essa comunhão, e nós precisamos, acima de tudo, andar na luz. Nós precisamos andar sem máscaras, nós precisamos, como o pastor Túlio ministrou aqui pela manhã, né, hoje, uma preocupação muito grande que nós temos visto aí, você vai acessar o Instagram, vários escândalos, né? Grandes líderes religiosos, infelizmente, têm tido a comunhão quebrada, né? Talvez assim, por essa questão do próprio isolamento. Então, assim, algo que nós precisamos entender, irmãos, como filhos e filhas de Deus, nós temos que andar na luz. Não há como nós dizermos que nós somos imagem e semelhança de Cristo, se, primeiramente, nós não amarmos o nosso irmão, apesar das falhas, das dificuldades, porque quando nós dizemos que eu sou imagem e semelhança de Cristo, então eu devo amar as pessoas assim como Jesus amou. E da mesma forma eu preciso entender essa verdade de andar na luz. Sabe, nós não podemos deixar que a tentação ela possa ser maior e possa nos levar a cair no pecado.
Sabe, quando eu digo isso, eu não estou dizendo apenas na questão de um grande pecado, um pecado imoral, mas desde os pequenos detalhes, desde uma mentira, sabe, algo que você às vezes não compartilha com a sua esposa, o esposo, né, vice-versa. Se você tem sido tentado, se você tem passado, né, por isso, eu oriento a você, procure seu líder, procure seu pastor, peça direção, peça oração, né, peça ajuda, porque, irmãos, 2026 eu creio que é um ano de bênção, um ano de crescimento, um ano de vitória, um ano que nós vamos ver essa igreja realmente crescer, né? A igreja de Cristo, quando eu falo agora a igreja de Cristo também é a nossa, mas a igreja do Senhor no mundo. Mas vamos orar. 2026 vai ser um ano de crescimento, de bênção, mas nós já vimos que 2025 foi um ano complicado. 2026 o diabo não brinca de ser diabo, ele vai tentar se levantar, porque ele sabe que a igreja tem se levantado, a igreja tem entendido o propósito, e nós estamos verdadeiramente numa guerra espiritual. Então não baixe a guarda, fique atento, vigilante, e eu creio que em nome de Jesus, nós vamos entender, e esse poder da comunhão, nós vamos conseguir crescer, e essa igreja será conhecida nos 4 cantos dessa cidade. Amém? Segundo ponto, olha só, a comunhão, ela produz crescimento e maturidade. O texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 17, diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. J.B. Carvalho tem uma frase interessante que fala o seguinte: o homem só se desenvolve quando caminha ao lado de outros homens, que o desafiam, que o testam. Afiar significa desenvolver a virtude e o caráter de alguém. Isso é tão interessante que, assim, desde criança, né, tá aqui esse pequeno que veio correndo aqui, né, o Josué, o homem, principalmente, né, a mulher, talvez um pouco menos, mas o homem, irmão, você quer chamar a atenção do homem, é você desafiar ele para alguma coisa. É como aquele velho meme, tudo começa com eu duvido, né, eu viro para o Olívio e falo assim, Olívio, eu duvido que você suba aqui e faça uma dança esquisita. Basta falar isso. Se não fosse no culto, Tiago, eu garanto que ele ia subir aqui e ia dançar aqui, mais ou menos igual o pessoal do El Chan. Mas isso é tão interessante que, assim, o homem, realmente, ele precisa de ter alguém do lado que o desafia, que o testa. Porque quando nós falamos que a comunhão, ela produz crescimento e maturidade, irmãos, tem um detalhe aí muito importante: ninguém cresce sozinho. É impossível crescer sozinho. E, além de tudo, o crescimento ele vai exigir várias coisas, né, de nós, se nós estivermos dispostos a crescer. Dentre elas, por exemplo, o crescimento ele vai exigir um confronto em amor, né, isso é muito interessante, muito real. Crescimento, na maioria das vezes, ele vai exigir de nós o quê? Correção. Crescimento, ele vai exigir de nós, muitas vezes, o quê? Alinhamento. E o que acontece hoje é que, infelizmente, nem todo mundo está disposto a ser corrigido. Nem todos estão dispostos a seguir um alinhamento. Nem todos estão dispostos a ouvir e a seguir uma direção. Né? E isso é preocupante. Por isso que, como igreja, nós precisamos orar ao Senhor, falar: Deus, que o meu coração seja um coração quebrantado. Que o meu coração seja um coração que esteja unido, Senhor, à sua vontade. Né, que a minha liderança ela possa ter voz para falar e me corrigir, me instruir, me orientar, né, que o Senhor, quando Ele falar algo, você possa entender que Ele está falando para o seu bem, que é para te corrigir, para que você possa ser alinhado com o propósito que Ele tem para a sua vida. Porque às vezes, irmãos, nós temos situações em que eu decido, por exemplo, Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor pode falar na minha vida, aquilo que o Senhor pedir eu vou fazer, mas se Deus pede... Desculpa, de repente, se Deus pede para você abandonar algo que está te prendendo ali, você dá um jeito de desviar um pouquinho e fala assim: Deus, aí é demais, aí eu não consigo. Às vezes nós queremos obedecer Deus só até onde nos convém, mas quando nós entregamos nossa vida, o nosso coração ao Senhor, irmão, nós entregamos, não é mais nosso, é do Senhor Jesus Cristo, amém? Só um parênteses aqui, até para não, fora da palavra, mas enfim... ontem nós passamos por uma situação, né? A Karine, não sei se todos sabiam, ela estava esperando um bebê, e ontem à noite, infelizmente, acabou perdendo o bebê.
né? Ela teve um sangramento, nós fomos lá para o hospital. E aí, assim, naquele momento ali, ela, né, obviamente como mãe, que já estava com algo sendo gerado ali, sentiu, né, a notícia, enfim, a situação. Mas quando ela saiu, que nós conversamos, assim, isso foi unânime, né? Quando eu estava dentro do carro ali, cuidando do Josué, o Espírito Santo já tinha falado no meu coração, e em momento algum, irmãos, eu questionei ao Senhor, né, falei, mas por quê? Não, eu agradeci, porque eu sei que o propósito dele é maior do que o meu. Aquilo que ele tem para nós, né, é infinitamente maior do que nós queremos, do que nós pedimos. Não foi o momento, mas o Josué vai ter um irmão sim daqui uns meses, vocês vão ver, né? Eu falo para vocês, até julho, até agosto, ela vai estar aqui barrigudinha novamente, e em nome de Jesus, é o momento certo, é onde Deus escolheu, e as coisas vão se realinhar, amém? E quando nós, voltando aqui, irmãos, quando nós olhamos para essa situação aqui, que a comunhão produz crescimento e maturidade, também nós entendemos o seguinte, muitas das vezes, o que o Senhor vai fazer? Ele vai usar pessoas difíceis para nos tornar mais parecidas com Cristo, que é o que eu falei aqui, quando nós entendemos que Ele é o nosso Pai, né, que nós somos imagem e semelhança, nós temos que amar como Ele nos amou. E eu vou falar um negócio para vocês, irmão. Eu acho que aqui muitos já tiveram essa experiência. Deus, Ele é um Deus que ama, que cuida. Mas, irmãos, se você quer entrar na escola do Senhor Jesus Cristo, tome cuidado com o que você pede. Se você falar para o Senhor assim, Senhor, eu preciso ter mais paciência. Irmão, se prepare. Você vai ser testado. Você vai ser testado. Deus, Ele vai colocar situações para que a sua paciência realmente seja testada. Então, assim, você tem essa decisão, você tem essa vontade de pedir algo para que Deus te mude, te transforme, o Senhor vai fazer. Mas você vai ser testado e aí vai depender de você, se você vai ser aprovado ou não. É como um vestibular, amém? Olha só, eu não cresço apesar das pessoas, eu cresço com as pessoas. Isso também é muito forte, né? Então, quando nós entendemos aqui que nós somos uma igreja que ama a Deus, vive Cristo e serve pessoas, nós precisamos uns dos outros, né? Como essa série tem falado, nós tivemos na semana retrasada uma palavra de muitos membros, né, e um só corpo, realmente é isso. Às vezes as pessoas olham e falam, mas será que eu estou sendo útil? Irmãos, ministrar, estar aqui à frente, é bom, sim, claro, é uma bênção. Mas não é porque, por exemplo, eu estou aqui ministrando, que o irmão que está lá no estacionamento é menos importante. Ou que a pessoa que organizou essa igreja aqui, que limpou essas cadeiras e organizou, é menos importante. Cada uma aqui tem um papel. Por isso que nós somos muitos membros e um só corpo. Então nós temos que ter esse entendimento. Nós não crescemos apesar das pessoas, mas nós crescemos com as pessoas, amém? Deixa eu acelerar aqui. Terceiro, a comunhão nos sustenta nas lutas. O texto de Atos 2, do versículo 44 e 45, diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Ou seja, o que está dizendo aqui? Tudo em comum. Ninguém passava necessidade. O que eu entendo com isso? Que aqui nós vemos uma generosidade voluntária e não a imposição. Né? Ninguém era obrigado. Né? Deus não chegava e falava assim, ó, Tiago, você é obrigado, você vai vender agora seus gados, porque o Pablo está passando necessidade e eu preciso que você faça isso, senão eu vou te levar para a glória agora. Não, eles tinham uma generosidade voluntária. Sabe, é isso que nós precisamos aprender, é isso que nós precisamos praticar também. Nós temos aqui na igreja, o projeto lindo, maravilhoso, que é o projeto Amar Mais. Só que nós precisamos também ter no nosso coração que nem sempre eu preciso acionar o projeto Amar Mais. Vai ter situações que a pessoa está do seu lado, você tem condições de ajudar, meu irmão, vai lá e ajuda. Né? Se você tem condições, não espere ligar para o coordenador do Amar Mais, ou vir aqui na igreja, porque, claro, a gente tem um controle, tem uma organização, uma gestão, mas se você tem condições, meu irmão, resolve o negócio ali na hora. Se for alimentação, se for uma cesta, irmãos, compra uma cesta, entrega essa cesta. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter um coração realmente generoso,
né, e um coração voluntário, amém? Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim, ó, melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ou seja, todos nós aqui, irmãos, se não passou, vai passar, você pode ter certeza, por crises, né, por desânimos, por momentos de fraqueza, e isso faz parte, né? O nosso corpo cansa, né? A mente cansa, e vai ter determinado momento, irmãos, que até o espírito pode cansar, mas aí vai depender de como você vai enfrentar isso. E eu falo para vocês, por isso que é importante nós termos esse entendimento da importância da comunhão, do poder da comunhão. Sabe por quê? Na maioria das vezes, né, Deus, se Deus quiser, Ele pode operar o milagre e resolver aquela situação de desânimo, de fraqueza, de crise, de queda ali naquele momento. Mas o que o Senhor vai fazer? Ele não vai usar um anjo, ou Ele não vai fazer estilo Harry Potter, né, pegar uma varinha mágica e resolver. O que Deus vai fazer? Ele vai enviar o irmão, né? Ele vai enviar alguém na sua vida para que essa pessoa possa ministrar na sua vida, para que ela possa trazer cura através do quê? Do relacionamento, através da comunhão. Amém? Existem quedas, irmãos, que oração resolve, né? Existem situações que a oração vai resolver, mas existem quedas ou problemas que é só no relacionamento. Por isso que a gente sempre fala da importância do relacionamento, da importância da comunhão. Eclesiastes também 4:12 diz o seguinte, olha só, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. O que esse cordão de 3 dobras representa, meu irmão? Deus, você e o corpo de Cristo. Então nós precisamos entender que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Sabe por quê? Porque quando você anda sozinho, quando você se isola, ou quando você se acha autossuficiente, você vira uma presa fácil. E crente sozinho, por mais forte que ele se ache, ele vai virar um alvo fácil. Mas quando o crente vive em comunhão, em relacionamento, ele é fortalecido. Amém? Então nós precisamos viver em comunhão, irmãos. Nós precisamos ter alguém para caminhar lado a lado conosco. Existem situações que talvez você não vai enxergar, mas quem está andando do seu lado ali vai ver e vai te alertar. Vai falar para você, falar, Harrison, peraí, eu acho que isso aqui não está certo. Isso não condiz com o que a gente prega, com aquilo que a gente vive. Isso não condiz com a vontade de Deus. Chega aqui, vem para cá. E às vezes você está ali sem enxergar, achando que aquilo até é certo. Então por isso é importante você sempre ter alguém do seu lado. Olha só, o 4º ponto aqui. A comunhão revela Cristo ao mundo. João 13, 34, 35 diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que o texto está dizendo ali, irmãos? Qual que é a condição? Se o quê? Amar uns aos outros. Então Jesus não está dizendo ali que todos conhecerão que sois meus discípulos, se nós tivermos uma igreja cheia, um culto cheio, ainda que isso é interessante, é importante, mas Jesus não está dizendo isso, né? Nós não seremos conhecidos, não é pelas placas, não é pelos dons, ainda que isso seja muito importante, né? Deus ele vai nos usar, Deus ele vai dar dons para que sejam usados, mas não é através dos dons, irmãos, não é através das placas, mas é pelo amor vivido. É se vos amardes uns aos outros. Quando nós entendemos isso, a igreja ela se une, e quando a igreja une, ela glorifica a Deus, ela testemunha ao mundo. Quando nós somos unidos, nós vamos verdadeiramente testemunhar, e nós vamos atrair a presença de Cristo para nós. Onde há comunhão, o Espírito Santo ele se sente à vontade, né? Se existe comunhão, o Espírito Santo está ali presente, ele vai se sentir à vontade, porque é o que alegra o coração do Senhor, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ele estará. Então, por isso que nós temos que entender, irmãos, essa verdade, essa importância. Como o texto ali de João diz, o mundo ele não será conhecido por aquilo que nós pregamos, mas por aquilo que nós vivemos, né? Não adianta, às vezes a gente sobe aqui e você falar da Bíblia, está aqui. Existem textos maravilhosos, né? Toda a Bíblia é maravilhosa, textos que realmente impactam, mas o que mais vai
representar, o que mais vai, digamos, ser relevante e importante é aquilo que nós estamos vivendo, né? Se nós temos esse sonho, dessa visão de amar a Deus, viver Cristo, servir pessoas, nós precisamos praticar isso, né? Nós precisamos ter um coração aberto, um coração quebrantado, um coração conectado ao Senhor e realmente viver aquilo que é da vontade de Deus. Não é simplesmente falar. E assim, esse é um sinal de alerta também. Irmãos, as pessoas elas olham para nós 24 horas por dia. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente posta na rede social não interfere, né? Às vezes a gente acha que aquilo que a gente brinca com a pessoa que está do lado não interfere, mas irmãos, principalmente nós que somos cristãos, os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas elas estão olhando para nós o tempo todo. Então nós não podemos, de repente, falar que nós servimos a um Cristo, que nós somos pessoas que amam a Deus, né? que servem as pessoas, e quando estamos longe dessas quatro paredes, nós não damos um bom testemunho. Porque as pessoas, irmão, não adianta, elas vão realmente assim, observar por aquilo que nós vivemos, não aquilo que nós falamos. O quinto ponto aqui, e aqui também já como um sinal de alerta, né, obviamente, o inimigo luta contra a comunhão. Efésios 4, versículo 3. Empenhai-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Os meninos ministraram na semana passada esse texto também. E isso a gente precisa entender essa verdade, irmãos. Por quê? Porque o inimigo sabe que a partir do momento que ele consegue dividir a igreja, o que acontece? A igreja enfraquece. Né? O inimigo sabe que se ele fizer com que você se isole, ele vai acabar te destruindo. E de que forma que o inimigo faz isso? Ele aparece aqui de repente para alguém e ameaça? Não. Ele vai usar situações, por exemplo, como ofensas, mágoas, né? Talvez ele vai usar uma pessoa que está ali do seu lado, e se você não tiver com discernimento, se você não tiver com o coração conectado no Senhor, você acaba reagindo de uma forma que você vai magoar aquela pessoa, e não precisa de ser algo grave. Talvez uma conversinha que distorceu um pouquinho da verdade é motivo para o irmão já virar a cara e fazer aquele bico. E aí o que acontece? O inimigo ele fez mais um ponto ali, mais um gol para ele, e aí essa mágoa vai gerar o quê? Uma falta de perdão. E infelizmente, irmãos, em muitas situações o egoísmo ele fala mais alto. E quando nós deixamos isso acontecer, a igreja ela acaba se dividindo, ela acaba se enfraquecendo, e nós acabamos perdendo o nosso poder de força. E principalmente a falta de perdão. Irmãos, perdoar é fácil? Não, não é, mas é necessário. Né? Não há como você crescer, não há como você querer que o Senhor te use, querer que o Senhor acrescente na sua vida, se você tem uma raiva, tem uma briga, tem algo com alguém, se você não consegue perdoar. Então você precisa consertar isso, né? Se você tem algo ainda que te bloqueie, que te trave de fazer isso, peça ajuda, né? O Espírito Santo, vai orar, ore ao Senhor, pede ajuda à sua liderança, mas resolva essa situação. Nós não podemos deixar que essas mágoas, né, que o orgulho, ele prevaleça sobre nós, porque quando nós deixamos isso acontecer, nós estamos no mundo espiritual liberando uma chave para que o diabo ele possa trancar e bloquear ali o nosso crescimento. Então nós precisamos entender essa verdade, irmãos. Nós temos que ter um coração amável e disposto a perdoar. Sabe, assim, eu creio, como eu falei nisso, que hoje o Espírito Santo ele quer falar algo em nossos corações a respeito disso, a respeito de cura, de relacionamentos, né? Por exemplo, essa cadeira aqui, ó, ela representa, a cadeira vazia aqui, ela representa algum irmão que hoje não está aqui conosco, mas que ele deixou de estar aqui conosco por falta de comunhão, de relacionamento, né? Não foi porque um grande pecado ou alguma heresia, mas por falta de comunhão, de relacionamento. Então eu creio que o Espírito Santo ele quer trazer nessa noite cura para nós sobre isso. Sabe, quando nós falamos assim em comunhão, em relacionamento, nós não podemos entender só a comunhão como aquele momento simples de você estar ali, igual nós gostamos de sempre, né, se juntar e assar uma carne, né,
às vezes um futebol ou algo nesse sentido, mas é de você estar ao lado, estar junto e falar assim: Pablo, o que está acontecendo? Você precisa de ajuda em quê? Pablo, eu estou vendo que você está triste, já tem uns dias que assim, isso não é normal, a sua atitude é dessa forma, eu posso te ajudar? Então, às vezes, irmãos, uma simples conversa, você vai fazer com que essa pessoa ela se aproxime de você e você ganhe o coração dela. E é isso que Cristo quer para nós nessa noite, amém? Glória a Deus? Amém. A unidade é uma decisão espiritual. Lá em Salmos 133, diz o seguinte: ó, qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. Ali, o que o Senhor está ordenando? Ele está ordenando bênção. Então, ou seja, o que o Senhor está falando ali? Olha só, ó, qual bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Não é onde há talento, não é onde há fama, não é onde há poder, não é onde há dinheiro, não é onde há riqueza, não é onde há status. É onde há o que, meus irmãos? Comunhão, união, né? Comunhão e união. Amém? E hoje Deus está ordenando bênção nessa igreja, né? Eu creio que o Senhor está ordenando bênção. Talvez, assim como eu disse, talvez você precise liberar perdão, talvez você precise se reconectar, talvez você precise voltar a caminhar junto, talvez o Espírito Santo já começou a falar no seu coração de alguma pessoa que você entendeu que se você tivesse andado mais próximo dela, ele estaria caminhando contigo, né? Eu creio que o Senhor vai despertar isso em nossa igreja nos próximos dias. Irmãos, às vezes nós fazemos aquela lista, né, das pessoas que a gente quer resgatar para a igreja, e de repente você começa, eu não tenho ninguém. O Espírito Santo começa a ministrar, você começa a lembrar de um primo, de um vizinho, de um amigo, 2, 3, 5, 10, 15, 20 pessoas. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque eu creio que o Espírito Santo ele vai usar cada um de nós aqui para que a gente possa resgatar essas pessoas que não estão aqui conosco, amém? Por isso que eu quero declarar nessa noite, né, que o Espírito Santo, que o Senhor possa restaurar essa comunhão, né, curar os relacionamentos, liberar o poder de unidade sobre essa igreja, sobre a vida de cada um. Amém? Finalizando aqui, irmãos, uma igreja que cresce pelo agir de Deus. Atos 2, 46, 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Quando Deus é o centro, o crescimento ele é consequência. O poder da comunhão, quando nós entendemos que o propósito do Senhor é esse, quando todos estiverem alinhados com o mesmo propósito, irmãos, nós vamos vencer qualquer barreira que o inimigo colocar em nossa frente, sabe, como unidade, como corpo de Cristo. Quando nós estivermos realmente alinhados, irmãos, as lutas vão acontecer, elas vão existir, mas não vão ser capazes de nos parar, e nós vamos seguir o nosso objetivo com aquilo que Cristo tem para nós, né? Como o tópico aqui fala, o crescimento que vem pelo agir de Deus. O nosso papel é isso, é amar, é viver o Evangelho. O crescimento, meus irmãos, é bom, é importante, nós queremos sim, mas essa parte do crescimento é uma responsabilidade do Senhor, do Espírito Santo. Nós precisamos nos dispor, né? Como o texto termina dizendo ali, ó, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Por isso nós precisamos sempre ter alegria, simplicidade no coração, né? Ter um louvor constante e sem querer ser redundante, mas já sendo, dar um bom testemunho. Glória a Deus. Amém?